Um gimbal poderoso para câmeras pesadas de até 2,5 kg, que faz tanto horizontal como vertical, e ainda tem uma inteligência artificial. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Scorp 2 da Feiyutech e te mostrar os pontos positivos e negativos que eu encontrei utilizando esse gimbal. Eu estou utilizando esse gimbal já tem um tempo e testei de diversas formas com diferentes equipamentos para ver se de fato ele iria entregar o que ele promete. Lembrando, para você não confundir, eu já vou falar logo de cara que esse é o Scorp 2 da Feiyutech, não é o Scorp C, é o Scorp 2. Eles levam esse mesmo nome ali no início de Scorp, Scorp Mini 1, Mini 2, Scorp 2, Scorp C, só que você não pode confundir. Esse é o Scorp 2. Eu tô dando bastante ênfase nisso, porque muitas pessoas leem a palavra Scorp e já confundem com a versão do Scorp C, que não é uma versão que eu indico. Esse vídeo não tem interferência da Feiyutech, eles me mandaram para que eu pudesse testar e passar a minha opinião sincera. Então eu vou te apresentar, como eu falei na intro, os pontos positivos e negativos que eu encontrei utilizando esse gimbal nas minhas produções. Antes de eu testar esse gimbal, eu testei a versão do Mini 2 e tem vídeo aqui no canal também. Então, a minha base de comparação quando ele chegou foi o Mini 2 que eu testei há pouco tempo. Então, quando eu peguei ele ali, eu já vi que ele tem uma construção bem superior à versão do Mini 2, visto que ele é um gimbal um pouquinho mais caro. No momento da gravação ele está até rolando uma promoção, depende da data que você está assistindo, mas ele tem um preço um pouquinho mais alto, então, consequentemente, por ele ser de câmeras mais pesadas, era óbvio que ele teria que ser bem mais parrudo, com menos plásticos, como tinha na versão do Mini 2. Então, a construção dele foi algo que eu achei interessante. Essa pegada que faz a gente ter mais segurança ali no gimbal, a gente faz uma posição melhor, acaba ajudando ainda mais para você ter mais estabilidade na hora que você vai fazer a sua imagem em movimento. Então, isso não deixou a desejar. Eu já gostei logo de cara porque segue a mesma linha dos outros, eu já estava esperando isso. Agora, a construção dele tem bastante botão, tem bastante funcionalidade e tudo fica fácil acesso. Quando a gente está trabalhando com gimbal, a gente precisa de algumas coisas fácil acesso, porque você não pode ficar toda hora encostando na sua câmera. Então, ali a gente tem um botão AB, que fica na lateral, a gente tem um botão de FPV, que eu não utilizo esse botão, sendo bem sincero, eu não gosto desse modo FPV. Esse gimbal ele faz vertical nativo, não é aquele vertical via FPV, que era horrível na versão do Scorp C, e eu não utilizo essa função. Fora que, na parte de trás, a gente tem uma telinha de 1,3 polegadas que a gente consegue mexer no gimbal por completo. Em todas as funções a gente consegue acessar por essa telinha. Então ali mesmo, quando eu vou mexer, ela já fica na posição do meu dedão. Então eu já consigo trocar ali do modo PTF para o modo PF, para o modo FPV. Então eu consigo ter todo esse acesso, bloquear também. Eu gosto bastante de seguir uma linha, eu bloqueio os outros lados para ele não ter nenhum tipo de movimento. Esse movimento é algo que a gente precisa conversar mais para frente, mas eu gosto de travar, então tem a função lock ali também, tudo nessa telinha, então é muito fácil acesso e muito fácil de manusear. Um dos pontos positivos desse gimbal, que mesmo que você não tenha tanta experiência com gimbal, é fácil de manusear, você consegue ter um resultado muito interessante, mesmo não sendo tão avançado assim. Às vezes você comprou um kit mais pesado, que não aguenta no outro gimbal, você vai para essa versão e você não entende muito de gimbal, você vai conseguir utilizar sem nenhum tipo de problema. Ele também conta com o botão F1 e F2 que ficam aqui em cima. Eu confesso para você que são botões que também eu não utilizo muito. Na parte da lateral esquerda, ele tem também a rodinha ali, que é essa rodinha muito interessante, porque você consegue também personalizar ela para tipo de forma como você quiser utilizar. Por exemplo, eu coloquei ela para mexer no roll da câmera, ali naquela orientação horizontal, sabe? Que ela fica mais para um lado e mais para o outro. Você pode mexer através dessa rodinha. Então, em alguns momentos que eu sentia que a minha câmera estava um pouquinho de lado, eu utilizava ali para dar aquela compensada e funcionava muito bem. Você também pode controlar por essa rodinha o movimento de tilt e o movimento de pan. Além disso, se você tiver o acessório adicional que eu mostrei no review do Mini 2, que é do Follow Focus, você também consegue fazer o Follow Focus através dessa rodinha, que é algo muito interessante para quem trabalha com lente manual. E como eu falei que ele é um gimbal para kits pesados, ele também serve com kits mais leves, só que ele é focado num kit mais pesado de até 2,5 kg.
Eu fiz a maior parte dos testes utilizando uma Sony ZV-E1 com um case da Falcon e uma Sigma Art 2470, que é uma lente bem pesada e que sai do corpo da câmera também. Então acaba sendo um pouco desproporcional, visto que a Sony ZV-E1 tem um corpo mais leve, então o peso fica mais ali na lente. O que eu achei muito interessante nesse gimbal é que o plate dele é bem longo, é bem grande, então a gente consegue fazer a calibração utilizando diferentes formas, diferentes pesos, por exemplo. Se você tiver uma lente que é mais pesada para frente, você também consegue calibrar ele e você não vai ter muita dificuldade ao fazer essa calibração, porque você consegue ter um controle muito maior com esse plate grande. E uma coisa que eu reclamei na versão do Mini 2 em específico, nessa versão eu não encontrei esse mesmo problema, que é nessa parte de calibração, as rodinhas ali para você soltar os motores, para você fazer a sua calibração, botar mais para um lado, mais para o outro, para cima e para baixo. Na outra versão é uma rodinha meio chumbrega, vamos falar assim, eu até reclamei disso lá no review. Você às vezes solta ali. Nessa não, é uma bolinha pequenininha que você sente que você está abrindo e que você está fechando esse motor. Então facilita muito mais e você consegue ter muito mais controle nessa parte de calibração. Então eu fiquei muito contente com essa parte. Além disso, tá vendo que ele tá ali no meu cenário nesse momento com uma luzinha bonitinha, né? Ficou muito maneirinho, né? Eu estou utilizando um pezinho que vem nele, que é muito interessante, mas você tem que ter um pouco de cuidado. É muito interessante porque você não precisa utilizar aquele tripé adicional para você deixar ele nos locais, como aqui que eu estou utilizando. Eu tenho 3 gimbals aqui de decoração no meu cenário, então eu consigo deixar ele dessa forma, fica muito interessante. Para você que está no evento, quer apoiar em algum lugar, quer deixar o seu kit mais compacto, você pode botar ele em cima da mesa, no chão, rapidamente, para mexer em alguma coisa, sem precisar ter que ficar acoplando aquele tripé. Eu não gosto de trabalhar com o tripé acoplado o tempo inteiro, eu só coloco quando eu vou fazer a calibração em qualquer gimbal. Eu prefiro essa pegada mais simples ali que tem no gimbal, então isso é algo muito interessante, só que eu já vou te dar um alerta. Não faz a calibração utilizando essa forma, porque essa forma, o gimbal ele fica numa posição mais deitada, então você não vai conseguir calibrar utilizando assim. Você precisa sim, quando for calibrar, colocar esse tripé de baixo para deixar ele reto, e aí você fazer a sua calibração 100%. Lembrando que calibração é um ponto muito importante em um gimbal para que você não force os motores do seu gimbal e consiga ter o seu equipamento durante mais tempo. Um outro ponto que eu já dei uma pincelada lá no início do vídeo é a telinha dele. Essa telinha realmente é algo sensacional, que a gente consegue ter total controle, e eu sinto que a maioria dos gimbals, quer dizer, quase todos os gimbals para mim, deveriam ter uma telinha assim para que a gente consiga ter fácil controle ali, fácil acesso e mais controle, essa seria a palavra certa. Você também consegue utilizar o controle dele através do aplicativo, tem um aplicativo da Filtek que você consegue ter total controle sobre ele, só que essa telinha facilita muito mais, você não precisa utilizar somente o celular para fazer essas configurações, você consegue fazer pela telinha e isso facilita muito mais a gente que está ali na correria fazendo o nosso vídeo. Esse aplicativo você consegue ter total controle, você consegue mexer pelo seu gimbal utilizando o celular, isso também são features muito interessantes que carregam nesse gimbal. Além disso, ele conta com uma inteligência artificial que é muito interessante, mas que você precisa ter cuidado. Como eu estou falando o tempo inteiro aqui, eu gosto sempre de procurar os pontos negativos para que você tenha cuidado na hora da sua escolha do seu gimbal. Se você escolher esse gimbal, você não passe por um problema maior, porque você precisa saber dessas coisas. A inteligência artificial é algo muito interessante. E aí você só faz um símbolo assim, ela já começa a te traquear. Se ela ficar fora do eixo, fora ali do enquadramento que você quer, basta você fazer esse símbolo, você se posiciona ali onde você deseja. Vamos supor que eu quero chegar para cá e fazer o enquadramento na regra dos terços. Aí basicamente você faz o símbolo de novo, ela vai piscar e aí já está pronto para você se mexer novamente, que ela já vai começar a te seguir. Para você parar, basta você fazer assim novamente, ou se você quiser, você pode fazer assim. Essa inteligência artificial é muito interessante, você precisa saber trabalhar com ela. Ela não funciona para produto, porque você precisa fazer o símbolo, né? Então não tem como você filmar um ambiente ou algo do tipo com a inteligência. Aí a inteligência vai ser humana mesmo, você. Lembrando que você é mais inteligente do que qualquer máquina por enquanto. Por enquanto. Vamos supor que você vai fazer o vídeo de uma pessoa, e aí você pode chegar para o seu cliente e falar, olha, faz assim, ó, faz esse símbolo aqui,
você vai sentir que o gimbal ele já vai identificar, se a pessoa estiver um pouco pro lado, ele já vai dar um trancozinho para você identificar ali que ele tá ligado, e aí você pode utilizar isso a seu favor. Então, se você vai fazer uma imagem da pessoa andando, você não precisa se preocupar tanto com os movimentos ali certos e fluidos, porque você vai conseguir ter esse movimento. Você apenas vai fazer o passinho do filmmaker para você conseguir ter a imagem ali um pouco mais estável, para não ser aquela correria, e aí você vai conseguir que ele mesmo já vá seguindo a pessoa. Então, utilize a seu favor. Já falando da estabilização, eu senti que mesmo com um kit desproporcional, ele calibrou e ele fez a estabilização muito bem. Fazendo o passinho do filmmaker, eu consegui um resultado muito interessante andando reto, e depois eu fiz um teste também correndo. E aí nesse teste correndo, foi do jeito que era, sabe? Nada muito preparado ali, só para ver mesmo a tremedeira. Tem uns gimbals que ele acabam fazendo muito assim, e eu não senti isso nem no passinho do filmmaker e nem correndo. Obviamente que correndo fica um pouco mais tremido do que o outro, porque não é para você fazer tanto assim, mas ele se comportou também muito bem. Só que aí a gente já começa a entrar nos pontos negativos. Eu senti uma sensibilidade muito forte nele. Então, diferente da outra versão, quando você faz um movimento mínimo, mesmo na mínima sensibilidade, eu mexi na sensibilidade, botei no mínimo ali, eu senti que o movimento mínimo, tanto em 70 como em 24, tá? Em 70 é até pior, porque você tá com uma lente tele, qualquer movimentozinho ali fica mais difícil, é comum isso. Só que quando você faz um movimento assim, por mais sutil que seja, ele já dá um movimento um pouco mais rápido. Então, mesmo na velocidade lenta, isso aí foi algo que me incomodou. Você precisa ter um pouquinho mais de controle ali no seu punho para você conseguir fazer o movimento sem nenhum tipo de, eu não diria tranco, porque ele não dá um tranco assim de fato, mas sem nenhum movimento mais brusco, vamos falar assim. Você quer fazer algo mais sutil, você tem que ter um pouco mais de controle no seu punho para que isso não aconteça. E como eu falei, em 24, eu também senti isso. Fica muito mais imperceptível do que em 70, só que você acaba sentindo que qualquer movimentozinho aqui que seu punho faça, ele também faz um movimento um pouquinho maior do que deveria fazer. E isso foi algo que, como eu falei, me incomodou bastante, e comparando com o Mini 2, ele não tinha essa mesma sensibilidade tão imprecisa, vamos falar assim. Um outro ponto que eu achei também um ponto negativo, e vale ressaltar que esses pontos negativos são da minha experiência, o que eu achei utilizando esse gimbal. Pode ser que eu cite algum ponto aqui que você fale, olha, isso daí pra mim não faz diferença nenhuma. E é por isso que eu gosto de ter total liberdade nos meus conteúdos, para que eu possa te passar isso e você analise se isso vai fazer diferença pra você ou não. Ou até mesmo se você quiser continuar comprando esse gimbal, que você se atente nisso e fale, olha, eu já sei que para eu fazer a imagem ali mais estável, eu não posso girar muito o meu pulso. Isso daí não é um problema que afete demais a sua usabilidade. Então você só precisa ficar ligado nisso, tá? Antes que alguém reclame dos meus pontos negativos. Vale, são da minha experiência. E o segundo ponto negativo é essa questão da inteligência artificial. Eu achei ela um pouco mais imprecisa. Pode ser alguma coisa corrigida via firmware posteriormente, mas eu achei ela um pouquinho imprecisa em relação ao Mini 2. Ela se perdeu com mais facilidade. Na hora que eu virei de costas, ela se perdeu facilmente e foi algo rápido. Então era algo que na minha cabeça eu fiz esse mesmo teste no outro e ele continuou mantendo, e esse ele se perdeu muito rápido. Assim como, se eu me distanciar um pouquinho mais, não tanto, mas ele acabou me perdendo também. Então, para você que vai utilizar lá que eu falei a seu favor, só toma cuidado com isso, tá? Que aí você pode sentir que ele vai perder, e se ele perder, aí você ativa a sua cabeça e você faz o movimento. Um ponto negativo que esse eu acho péssimo de verdade, alô Feiltech, por favor, implemente português, porque tem italiano, mas não tem português. Cara, não é muito difícil fazer uma atualização que a gente consiga ter ali as noções em português. Eu falo inglês, então pra mim não é algo assim ruim. Eu entendo que muitas pessoas não falam inglês, e se tivesse as opções em português, seriam muito mais legais. Eu falo inglês, mas isso aí não significa nada, porque minha câmera é toda em português. Eu não gosto de utilizar o equipamento em inglês. Então, se tivesse em português, seria sensacional. Um problema que eu encontrei logo de cara nos primeiros dias utilizando ele, e que não é algo que altera a estabilidade dele, tá? Isso não é algo que altera nada na usabilidade, mas você sente, e não deveria ter isso, né? Quando você está utilizando o gimbal e você simplesmente faz um movimento mais para baixo, sabe? Aquela imagem mais de baixo, você sente como se tivesse uma folguinha no motor de cima. Isso pode ser também um problema no meu gimbal e não no geral, mas eu senti que tinha uma folguinha ali, que quando você fazia um movimento, você levantava um pouco o braço um pouquinho mais rápido, sabe? Para você já jogar para baixo para depois fazer o take, não fazendo o take.
você sentia um negocinho assim, como se ele tivesse uma folguinha ali no motor, e foi algo que me incomodou. No mais, é um gimbal que me interessou, é um gimbal que eu gostei da usabilidade, eu gostei de utilizar ele tanto na vertical como na horizontal. A estabilidade, como eu falei, mesmo num kit desproporcional, foi algo que eu gostei, eu senti que não tinha tanta trepidação assim, que em outros gimbals eu não achei tão legal, e nesse eu não passei, então com certeza é um gimbal que vai ficar aqui no meu kit, eu vou utilizar na minha câmera mais pesada, se eu precisar na câmera mais leve eu posso usar também, mas a câmera leve eu vou usar o Mini 2, que é mais simples, mas com certeza ele vai ficar aqui comigo. E como eu falei já nesse vídeo, esses pontos negativos são pontos da minha experiência, pode ser que para você não seja tão relevante, assim como um ponto positivo que eu passei aqui, pode ser que para você não seja tão interessante. Então você pega esse review aqui, essa análise da minha experiência, e vê se faz sentido para você. Se ainda fizer sentido ter esse gimbal para você, eu ainda não passei nenhum tipo de problema com ele, você pode ficar tranquilo que se eu passar qualquer tipo de problema depois, com o tempo, eu vou vir aqui avisar no canal que eu estou passando por tal problema, como eu já fiz com outros produtos aqui. Então fica tranquilo que aqui eu vou sempre passar a verdade para você. Aqui na descrição eu vou deixar o link dele, e aí eu quero te avisar aqui, se você for até o final da descrição, você vai ver que lá embaixo diz que os links da descrição são links de afiliado. Eu ganho uma pequena comissão, eu não estou sendo pago pela Feiyutech para produzir esse conteúdo, mas eu tô te avisando isso porque eu sei que tem algumas pessoas que não gostam de entrar pelo link de afiliado. Só que isso apoia muito o canal para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos gratuitos e valiosos para vocês. Então, se você quiser, não quero apoiar esse cara, tá bom, fica à vontade, entra lá na AliExpress, procura o gimbal, procura uma loja confiável, é com você. Se você quiser comprar esse gimbal, eu vou deixar o link aqui na descrição, mais fácil, e eu ainda tenho um cupom de desconto que, por enquanto, na data de gravação desse vídeo, ainda está valendo, que é o FY Rodrigo. Eu vou deixar na descrição também. Na data que esse vídeo está saindo, esse gimbal está saindo na casa de R$ 1.700, com o meu desconto vai na casa de R$ 1.500. Então acaba sendo um gimbal muito barato para o que ele entrega. Então isso é uma coisa que acaba atraindo mais ainda a gente. Eu quero saber a sua opinião sobre esse gimbal. Se ficou qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, assim como a sua opinião. É muito importante para que eu possa melhorar cada vez mais também nos meus reviews e ser mais assertivo na sua dúvida num próximo review de algum gimbal aqui. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!